Olá pessoal, meu nome é Pedro, esse é o canal iByte Brasil e nesse vídeo eu vou mostrar e também vou, obviamente, falar sobre um esquema de um amplificador de radiofrequência de 2 watts para PLL de FM. E no final eu vou deixar uma informação bem interessante para quem gosta de montar transmissores para a faixa de FM comercial. Esse vídeo é direcionado para pessoas que se interessam por transmissão para a faixa de FM comercial, sendo mais específico para a faixa dos 88 a 108 MHz. Eu já montei muitos transmissores, passei muitas noites montando e testando o alcance de transmissores. Mas, por não usar componentes de forma correta e também não usar componentes corretos, os resultados eram péssimos. Mas desistir nunca foi uma opção, apesar da frustração. Naquela época, os livros e as revistas eram as fontes de informação. Inicialmente, a verdade é que eu tinha uma convicção que tudo se resolvia com transistor de alta potência para radiofrequência. Só que o tempo e a experiência foi mostrando que eu estava errado. É claro que isso aconteceu há muito tempo. Mesmo os resultados ruins daquela época foram excelentes aprendizados, excelentes aulas. Adquiri experiência e conhecimento. E por isso, atualmente, procuro falar de detalhes que muitas vezes não são levados em consideração pelo pessoal que monta transmissor. E até zombam desses detalhes. O PLL de FM é um dispositivo que, em sua essência, é um oscilador muito estável na frequência em que oscila. Por isso, é um dispositivo muito usado por interessados em transmissão em geral. Eu não vou falar de detalhes sobre PLL, mas posso afirmar que a principal vantagem é a estabilidade na frequência de trabalho. Apesar da potência de transmissão ser muito baixa. Quando se fala em FM, estamos falando em um tipo de modulação e não em uma frequência. Assim, um PLL de FM é um oscilador preparado para ser modulado em frequência. FM comercial é a faixa de frequências autorizadas para a difusão comercial. Então, um PLL de FM modula em frequência na faixa permitida para a difusão comercial. Isso não quer dizer que qualquer um pode sair transmitindo por aí. Basta observar que os PLLs têm um alcance muito curto. Isso é justamente para cumprir as normas internacionais. 10 mW de saída é o permitido. Para testar transmissores, recomenda-se usar uma carga fantasma ou então fazer esses testes longe de locais onde possam atrapalhar as transmissões comerciais. É bom lembrar que as punições são severas quando o órgão regulador recebe denúncias e comprova a emissão de transmissões clandestinas. Está feito o alerta. Para aumentar a potência, usamos transistores, podem ser circuitos também, circuitos integrados. No caso de transistores, pode ser um ou vários estágios. E aqui eu falo de 3 estágios. Bom lembrar que os transistores para uso em radiofrequência têm características especiais. Os componentes para montar um amplificador de radiofrequência são transistores, resistores, capacitores e indutores. Quando eu falo em transistores, também pode ser circuito integrado específico para aquela função. Toda montagem requer conhecimento de como funcionam os componentes e saber como ler e interpretar um esquema é essencial. Bom, eu vou mostrar e falar de um esquema de amplificador de radiofrequência de
2 watts. E depois vou mostrar o circuito funcionando. Do meu jeito, né? Sempre monto do meu jeito aí, com ilhas sobre placa de circuito impresso. Vamos lá. Bom, aqui a gente já tem o PLL DFM. Esse esqueminha básico aqui, 5 volts para alimentação. A corrente dele é aproximadamente, que eu tenho testado aí, a mais ou menos 50 mA, funciona bem. Então a gente vai usar apenas 4 terminais. É claro que ele tem vários e a gente vai usar só o da antena, da saída DRF, o negativo e a entrada de alimentação positiva. Então é isso aí que a gente tem. Esse capacitor C7 de 150 pf tem a função de filtrar todo o RF próximo de 100 MHz da linha de alimentação do circuito. Por isso ele é importante. Muitas vezes é ignorado pelo pessoal, mas ele é importante, tá? Então o C6 também tem a função de filtrar espúrios na rede de alimentação. No caso eu estou falando na rede de alimentação que vai ser 12 volts. O PLL funciona com 5 volts e o amplificador IRF funciona com 12 volts. Tem mais um capacitor que também tem a função de desacoplar da fonte, que no caso é 100 nanofarad. E no caso aqui é a C5. Esse setor da alimentação é 12 volts. A saída do PLL, a internet mostra muitos esquemas, mas muito mesmo. Cada um deles com uma variação diferente. Aqui deve-se procurar o seguinte: o que tiver a melhor reatância capacitiva em função do PLL. Como a gente não sabe o que é de característica do PLL, apesar de vir escrito, às vezes vem 10 miliwatts, mas não é, às vezes vem 12 miliwatts, mas ele tem uma impedância diferente, ou seja, não dá para confiar em nada do que vem neles ali. Então, vai ter que procurar um capacitor que dê o máximo de rendimento para o amplificador de RF que vai estar sendo mostrado. Mas a potência pode ser ligeiramente diminuída dependendo do tipo de capacitor que é colocado na saída de RF do PLL. Então, começa com 100 pf, depois que tiver tudo funcionando, procura outros capacitores e coloca no lugar e vê o que dá melhor rendimento. Uma sugestão aqui é usar um capacitor variável de 100 pf. Então você vai ajustar o capacitor, vai ajustar para ter o melhor ganho depois que o circuito estiver todo montado. Depois que tiver tudo montadinho, tira ele, mede qual é a capacitância dele e coloca um capacitor fixo de boa qualidade. E este capacitor, aqui sim variável, já sugerido, já próprio esquema sugerido variável, para fazer o casamento de impedância. Existem situações que 2 pf casa bem, existem situações que 10 pf casa bem, outras situações precisa 30 pf. Então é impossível determinar um valor correto que funcione perfeitamente no circuito, porque eu não sei qual é o tipo de PLL que vai ser usado. Mas com um capacitor de 70 pf, você vai achar o valor adequado e depois pode até retirar o de 70 pf e colocar um capacitor fixo no lugar, desde que você tenha condições de medir a capacitância deste componente, no caso, né? R1. Esse R1 a gente obteve num teste de melhor rendimento, qual é o resistor melhor resistor para o ganho nesta posição. O vídeo está publicado no canal, é só procurar ali como aumentar ganho de transistor de RF, alguma coisa assim. E o transistor aqui que eu uso é um 2N3904. Esse transistor é o meu preferido para utilizar nessas montagens quando utiliza pré-amplificador. Aqui, esse indutor é de 40 nanoR. Esse 40 nanoR eu consigo fazendo 4 voltas de fio sobre 9 milímetros. 40 nanoR sobre 9 milímetros.
Então é um indutor autossustentado. E o fio aqui pode ser o fio de 7 milímetros, aliás, 7 milímetros, 0,7 milímetros, não exagera aí, não exagera, 0,7 milímetros, é um fio fininho, é um fio que é autossustentável e dá bom resultado. E é maleável também no caso de precisar comprimir ou expandir as espiras do indutor para obter o melhor ganho. Então, este transistor está superado. Então, a gente já mostrou como fazer para aumentar o ganho desse transistor. Aqui, a gente está colocando como se fosse um ganho máximo em 10 volts, em 12 volts, com a saída de RF de um amplificador, aliás, um oscilador desse de PLL. Ok? Estou falando mal hoje aqui, eu vou ter que tomar água. Vou tomar água. Bom, C2, capacitor de 150 pf. Eu vejo nos esquemas aí 10 nanofarad, 5 nanofarad, 1 nanofarad, 100 nanofarad. Gente, vamos procurar um capacitor que tenha uma reatância capacitiva adequada para a frequência que a gente está trabalhando. Aqui vamos se situar aqui. Vamos imaginar que a gente está operando em 100 MHz. 100 MHz. Qual é a reatância capacitiva para 100 MHz? Deixa escrito aí nos comentários. Eu não vou dizer, mas deixa escrito aí nos comentários. A procura do capacitor é um aprendizado. Você vai procurar um capacitor que tenha uma menor resistência possível para a frequência de trabalho, porque assim o sinal vai ser transferido para o estágio seguinte com a maior intensidade. Este capacitor C8, ele é de realimentação, na verdade não é bem a realimentação, ele aumenta o ganho do segundo transistor. A realimentação é quando seria do coletor ao emissor quando existe resistor de emissor, não é? Eu disse errado aqui. Não é de realimentação. Ele ajuda a aumentar o ganho. Veja que no primeiro estágio eu não coloquei esse capacitor com valor tão alto, porque aqui eu estou fazendo a reatância capacitiva melhor possível para o casamento de C1 e este timer aqui, esse capacitor variável, para obter o máximo de sinal aqui para jogar na base desse transistor. Veja só. Então, voltando aqui, esse resistor, veja só, qual é o valor desse resistor? Esse é um resistor de coletor de transistor. Qual é o valor? 4K7. Funciona bem? Funciona. Então, qual seria o valor do resistor de emissor? Porque aqui a gente vai utilizar um divisor de tensão para polarizar a base do transistor, ao contrário aqui. Aqui eu queria ganho de tensão e não ganho de corrente. Então esse negócio de dizer que eu vou colocar um resistor do negativo na base e outro resistor da base positivo, nós vamos fazer um divisor de tensão? Claro que nós vamos controlar o estágio seguinte, mas aqui a intenção é aumentar o ganho de tensão do transistor e não o ganho de corrente. Nesse outro estágio aqui, já não se aplica essa mesma tática. Aqui a gente quer ganho de tensão e ganho de corrente. Então, o que a gente vai fazer? Colocar um resistor de 2K2. Note que esse resistor de 2K2 é ligado em paralelo com C8. Assim, a radiofrequência que vem para polarizar o transistor, a base do transistor, vem através de C2, vai criar uma tensão praticamente, não diria fixa, porque ela vai ser oscilante na frequência, mas esse capacitor C8 vai ter uma reatância capacitiva adequada para polarizar como se fosse uma ajuda ao resistor. E qual seria esse transistor? Qual seria? Escreve aí nos comentários antes de eu colocar ele na tela. C9 tem basicamente a mesma função de C8, só que ao invés de ser ligado na base, ele é ligado no emissor.
E R2 é um resistor de 190R, no caso aqui no esquema eu coloquei de 2 watts, porque era o que eu tinha. E agora, já que ninguém escreveu nada aí, né, porque o pessoal aqui do canal é terrível. Não comenta, não ajuda. Aham, aí, ó. Tá certo, tá certo, tá certo. Não vamos massacrar o pessoal, não. Tá beleza, tá beleza. Não vou falar mal de vocês, não. E, continuando aqui, nós precisamos do quê? Uma carga para o transistor. Então, esse transistor Q2 aqui é um BFR91A. Ele tem um ganho bom, excita bem o estágio seguinte, e não é um transistor que queima fácil. Ele queima fácil sim se for superadas as especificações dele. Então vamos ver o que ele diz. O estágio seguinte é alimentado por C3, que também é um capacitor de 150 pF. Se você achar uma reatância capacitiva melhor do que 150 pF para aplicar no estágio seguinte, ótimo, pode trocar, não tem problema. Então, sempre capacitores de acoplamento, sempre buscar a melhor reatância capacitiva para o estágio seguinte. É claro que eu também, o estágio, se eu botar muita polarização para o estágio seguinte, eu vou estragar o componente ou vai saturar, então então aumenta o capacitor ou diminui o capacitor conforme a necessidade para polarizar menos. O controle é feito assim. Mas quando eu preciso de potência e preciso ter o máximo ganho, a reatância capacitiva deve prevalecer e deve colocar o valor adequado. Existem diversas calculadoras de reatância capacitiva aí pela internet, procura aí, reatância capacitiva, calcular. Daí vai lá, o capacitor de 150 pF, qual é a reatância dele, a reatância capacitiva do capacitor de 150 pF para tal frequência, no caso aqui 100 MHz. Então você vai ver que isso é importante. Se botar um capacitor de 1K, vai ter outra reatância capacitiva e assim vai. Vamos lá? Então aqui L2 também é 40 nanoR. Aqui tem que fazer um adendo aqui a questão das bobinas, dos indutores, que apesar do esquema mostrar sempre eles na mesma direção, na montagem prática de circuito, na montagem definitiva, os indutores não são colocados próximos um do outro e também não são colocados na mesma posição, para que um não anule o outro ou para que um não atrapalhe o outro. É basicamente isso. Então, se vai colocar um na horizontal, coloca o outro na vertical e assim vai. L3 também é 40 nanoR. Veja que nós temos 3 indutores de 40 nanoR, mas sem capacitor em paralelo, tá vendo? Não temos capacitor em paralelo, porque a gente está usando ele como um choque de radiofrequência, mas muito próximo da frequência de trabalho. Então, aqui dá uma possibilidade de mudar a frequência do PLL dentro de uma determinada faixa e não alterar a potência demais, se tiver em 88 MHz ou tiver em 108 MHz. Então, se botar capacitor variável em paralelo com esses indutores, vai aumentar o ganho, porém vai diminuir o range. Então, vai ter que, assim, vou fazer em 105 MHz, achei um lugarzinho vago aqui, 105 MHz, então eu posso sim colocar um capacitor em paralelo ao indutor, no caso de 40 nanoR, e procurar o maior ganho dele nessa frequência e depois não mexer mais. E 2N5109. Esse é um transistor que eu gosto muito, é um transistor apropriado para radiofrequência, um pouquinho caro, se cometer uma falha ali já deu BO. Então eu vou sugerir o seguinte, sugerir que você continue no vídeo e em seguida eu vou mostrar uma alternativa para a economia e também para ser usada como teste. Então fica comigo mais um pouquinho que vai valer a pena. C4 150 pF novamente, pelos motivos que eu já expliquei. Aqui eu tenho um filtro PI. Pode ver que aqui o L4 eu mudei para 32 nanoR.
porque aqui eu vou modificar para obter o melhor rendimento em 70 PF, um dos dois capacitores de 70 PF aqui, eu vou ajustar para obter o melhor ganho de potência. Isso depois de eu ter feito o ajuste, aquele ajuste bom que eu falei aqui. Aqui não precisa fazer aquele ajuste de trimpóter ou potenciômetro. Se quiser experimentar como é que funciona, pode experimentar, mas vai ver que o capacitor aqui anula esse tipo de ligação. Então, não vale a pena. Aqui também aqui pode ser o seguinte, 4K7 funciona bem, até 22K funciona bem aqui, tá? Eu fiz o teste, funcionou tranquilo, então de 3K9 a 4K, a 22K funciona bem esse resistor aqui, porque na verdade o que pesa mais aqui é esse capacitor C8, tá? E aqui a gente vai obter 2 watts, praticamente 2 watts, não, talvez não seja bem 2 watts, né? Mas aplicado na antena, e é este o circuito. Agora a gente vai ver o emaranhado de fio aí funcionando e mostrando digamos, a informação que eu prometi lá no começo do vídeo. Eu espero que vocês compreendam o motivo de ter chegado aqui até essa forma. Vamos lá. Bom, vamos à prática aqui. É o que vamos mostrar. E olha só. Eu tenho um watt alguma coisa. Como eu mostrei como fazer a configuração desse transistor aqui no pré. Esse segundo aqui é o BFR91A. BFR91A. A polarização dele pode ser feita da mesma forma que foi esse. Mas aqui eu preferi, por questão de amplificação, colocar um resistor em série com o outro para formar um divisor de tensão. Esse capacitor aqui ele ajuda no ganho e faz com que esse transistor não esquente. Também a limitação de corrente aqui no emissor, esse capacitor dá o ganho. Acoplamento 150 PF. Então marque bem aqui. O que eu vou dar de brinde nesse vídeo é uma coisa simples. Nós vamos pegar aqui um BD 139. Não dá para ver? Mas é um BD 139. Os terminais dele são base, coletor e emissor. Não vamos mexer em nada no circuito, apenas trocar o 2N5109 pelo BD 139 e vamos ver o que acontece. Esse é o brinde deste vídeo. O que acontece quando se faz essa mudança aqui? Na verdade eu não sei. Deve funcionar normalmente. O que ocorre é que transistores ditos especializados ou os melhores transistores para radiofrequência têm um custo mais alto. É esse o grande negócio da eletrônica. Então, vamos lembrar aqui que o terminal que faz contato com essa parte aqui é o coletor. Então eu preciso fazer com que o coletor seja soldado na bobina ou no indutor ali de 40 nanohenry. O emissor é direto ao negativo. Vê que eu estou soldando aqui bem na gambiarra, né? Mas é assim mesmo. E um capacitor de acoplamento. Não tem resistor de base, isso aqui nada, só o capacitor mesmo. Então a gente tinha 1 watt e pouco. O brinde é realmente isso aqui, é saber se o BD139 funciona aqui, qual é o rendimento dele. Olha só, temos 2 watts. Nós não tinha 2 watts com aquela regulagem que tinha ali. A gente conseguiu 2 watts com o 2N5109 em outra situação. Mas pode ver que veio 2 watts e já está oscilando e provavelmente vai cair mais. O transistor não está quente, dá para segurar. Se botar um radiador, ele deve permanecer 1,5 watt.
Então eu espero que vocês tenham gostado disso aqui. E é isso. Se você gostou das informações desse vídeo, deixe o seu gostei ou o seu não gostei. E se você quiser fazer algum comentário, tem alguma sugestão ou tem alguma dúvida, eu costumo responder aos comentários. E caso você goste de eletrônica e de assuntos relacionados, mas ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, marque no sininho todas as notificações e assim você será avisado quando novos vídeos forem publicados aqui no canal eBytes Brasil. Obrigado por seu tempo e pela sua paciência e até o próximo vídeo.